Gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja com vocês e com a família. Vamos continuar, hein? A última, nós vimos a Mesopotâmia. Agora iremos ver a civilização egípcia, uma das maiores civilizações do Oriente, que ela fica localizada na África. E nós temos grande destaque a palavra de Heródoto, a frase de Heródoto: Egito, dádiva do Rio Nilo. Por que dádiva do Rio Nilo? Sem o Nilo, o Egito não existiria. O Egito recebe a afluência desse rio, dando-lhe água para beber, navegação, assim dito transporte, e principalmente irrigação. As enchentes periódicas do Rio Nilo, ela faz com que essa região fertilize-se. Ela faz parte do modo de produção asiática, né, gente? Estão lembrados? O que é modo de produção asiática? Servidão coletiva, onde o Estado domina tudo. E nesse Estado, óbvio, nós temos o faraó, o representante como um Deus vivo. Mas vamos ver a questão aqui estrutural dela, né? Regime de cheias, afluência desse rio. Irrigação, aí vem Império Teocrático de Regádio. Então depende deste rio para manter seu poder, sua identidade agricultável. E principalmente, dentro dessa afluência, a lenda do Rio Nilo. Estão lembrados? Aquela lenda que Ísis, pela morte do seu amado, suas lágrimas geraram o Rio Nilo. Então temos aqui a organização do trabalho humano sob o controle da força das águas. Por isso, de novo, Império Teocrático de Regádio, Teo Deus, Cracia governo, governo de um Deus, conforme a crença religiosa politeísta egípcia. Olha aí a estrutura do Rio Nilo, né? Vejamos de novo, a coligação como Enem cobra também, viu, gente? Nós temos que ter essa competência e habilidade. E é óbvio, SSA também. Dentro do contexto geográfico, cartográfico, olha ele aqui, o Rio Nilo, olha aí o nosso rio. Olha aqui, né? Ele banhando as áreas inférteis da África, do norte da África. E é também um modelo do crescente fértil, região do crescente fértil, Egito e Mesopotâmia. Vimos anteriormente na aula passada que a Mesopotâmia entre rios Tigres e Eufrates e o Egito, rio Nilo, fertilizando-o. Vamos ver a estrutura dele, olha aqui, trazendo o Mar Vermelho, Alto Egito, Baixo Egito, a região dos dois reinos que em breve por Menes uniu-se. Então foi ele o unificador, o rei, o faraó Menes. Dentro dessa conjuntura, a localização dele que falamos há pouco, África, norte da África. E neste norte da África, aonde vai brotar a grande civilização em desenvolvimento científico, em desenvolvimento tecnológico, em desenvolvimento da química, alquimia, que a gente vai ver daqui a pouco, né, gente? Vamos lá. Dentro disso, vemos as obras como diques, canais de irrigação, para irrigar as áreas onde o Rio Nilo não tem afluência. E aí eu vou poder expandir a sua economia, que é a agricultura. Dentro desse contexto, no primeiro momento, construção de pequeno porte feita de forma comunitária. Modelo de servidão coletiva, ou seja, modo de produção asiático. Segundo momento, obras maiores, compondo uma organização mais complexa de trabalho. Então aqui nós temos, né, em um papiro as configurações da época e a base econômica. Cevada, o trigo, legumes, árvores frutíferas. E eu não posso esquecer também que dentro dessa conjuntura econômica eu vou ter uma estruturação vinculada ao poder do faraó. Porcos, cabras na pecuária, né? Bois, cavalos trazidos pelos Ixos. Vocês estão lembrados disso? Os Ixos dominaram os egípcios por um período, e foi esse momento que os hebreus, que a gente vai ver mais adiante um pouquinho, a civilização hebraica, os hebreus foram dominados, escravizados por um grande período. A gente vai ver isso, detalhes mais específicos, quando vermos a civilização hebraica. Estado de propriedade dos meios de produção, excedentes recolhidos eram depositados nas grandes armazéns, ou seja, gente, eu vou pegar a cevada, eu vou pegar o trigo e vou ter que selecionar, porque eu tenho épocas de enchentes e épocas de seca. Então eu tenho que ter essa preocupação estrutural para que na época de seca eu tenha farnéis de alimento
para garantir a elite dominante, que daqui a pouco a gente vai ver isso na pirâmide social do Egito, e é a única da época com maior rigidez da estratificação, não é isso? Aqui nós temos a cidade egípcia, a estrutura egípcia, a organização urbana do Egito, a área de comércio, os animais circulando. Olha ali, a pirâmide. E vamos lembrar uma coisa muito importante, hein, pessoal? Existe um termo chamado Vale dos Mortos e outro termo usado, Vale dos Vivos. O lado direito do Egito, do rio Nilo, é o Vale dos Rios. Esse Vale dos Vivos fica nessa região aqui onde estamos olhando a área comercial. Ali ficaria o palácio ou sacerdotal, junto com o faraó, óbvio, ou a estrutura organizacional dele, da elite aristocrática. Então, o lado morto, você não falou, né? É o lado esquerdo do rio Nilo, o Vale dos Mortos, onde só podem construir as pirâmides, as mastabas e os apogeus, não é isso? Que são estruturas que vai ser o túmulo do faraó. Lembrando, túmulo do faraó, que é construído desde cedo, as grandes estruturas que viriam ficar na arquitetura. E aí? E quem construiu essas pirâmides? É um grande enigma. Como é o processo de mumificação? Gente, é uma coisa fascinante. A ciência hoje, com toda a tecnologia, ainda estuda a construção como essa questão farmacológica. Podemos usar esse termo? Claro que sim, gente. Por que pode usar esse termo? Porque esse termo alquímico, da alquimia, da química, vão surgir com os grandes cientistas para a época, que são os sacerdotes. Mas, professor, quer dizer que o sacerdote só tinha a função religiosa? Não, não. Ele tinha várias funções, inclusive até, pessoal, foi ele, esse sacerdote, que a partir da unificação do Alto e Baixo Egito, das duas coroas, eles mandavam no Egito. Ou como mandava? E o faraó? O faraó se tornou um símbolo porque ele dependia da ressurreição. E o processo da ressurreição, só quem poderia fazer, quem é? O sacerdote. Então ele tinha um domínio político, um domínio cultural, um domínio social e, claro, acima de tudo, religioso, né? Então vamos ver aqui desta cidade, olha aí a política dele que a gente falou agora há pouco. Como é a estrutura dela? Primeiro momento surgiram os nomes, comunidades autônomas, independentes, que ficavam ainda naquela transição do seminomadismo, né? E nessa conjuntura política eu tenho aqui 3.500 AC. Estão lembrados da nossa periodização no início do ano? Da nossa linha do tempo? Antes de Cristo é negativo. Conta-se de forma decrescente. A partir do Cristo, ano 1. Estão lembrados? Ano Domini, ano do Cristo, no calendário gregoriano. Nós vimos isso recente na periodização, né? Tradicional, linear, eurocêntrica. Né? Veja a importância da história, gente. Como ela está ligada, os assuntos interligados. É por isso que quando vocês viram na aula anterior, estão lembrados? Da Mesopotâmia, então nasceram simultâneos. Vamos lá, Alto Egito ao sul, Baixo Egito ao norte. Os dois únicos reinos que vão ser fundidos por quem? Que eu falei agora há pouco? Muito bem, aí Valcivânia, vai ser por Menes. 3.200 a.C., unificação do Egito. A partir daí, pode-se dizer que vai formar-se de fato um grande império teocrático, numa só unidade, um rei, um deus vivo que é o faraó. Olha aí Menes ao sul, conquista do norte e torna-se o primeiro faraó, que eu citei há pouco. E surge uma monarquia poderosíssima, teocrática. Lembrando, teo, Deus. Cracia, governo, gente. E a política? Olha aí o Antigo Império. 3.200 a 2.300 AC. Ou seja, como eu confirmei agora há pouco, decrescente. A maioria da população vivia de servidão coletiva, modo de produção asiático. Trabalho, agricultura, nas obras públicas. Gente, poxa, uma curiosidade aqui que eu me lembrei agora. Quem eram que construía a pirâmide do Egito? Essencialmente, a maioria da mão de obra era escrava. Só que na parte interna, quando construíam, aqueles escravos que iam construir, eles eram mortos. Ou cegos, ou tirado, além de cegos, suas línguas. Para que eles não falassem aonde estaria a tumba do faraó. Porque nós sabemos que quando o faraó morre, no processo de mumificação após isso, ao entrar na pirâmide,
todos os seus bens, todas as suas riquezas, ouro, joias e etc. E também escravos que serviam ele ficavam lá. Então era a cobiça dos ladrões entrar numa pirâmide, roubar, saquear. Não é isso? Aí vamos lá. Forte burocracia estatal, então a gente vê uma organização estatal, ou seja, de Estado. 2300 a.C., péssimas colheitas, mais impostos, resultaram em várias rebeliões, levante o antigo império ao fim, ou seja, levando o antigo império, a crise no Egito. A gente pensa que tudo é maravilha, não. Nessas sociedades há uma rejeição. Quem quer ser escravo? Claro que ninguém. Quem quer ser dominado? Ninguém. Então há uma rebelião quando vai haver uma nova configuração política e um ajuste de transição de um período historiográfico. Aí vem um médio império. Aí você vê os grandes apogeus começarem a ser construídos, as pirâmides, as grandes construções públicas, as estruturas de diques ou decks em maior quantidade. Faraó recupera o poder dentro do Egito, restabelecendo a organização anterior, período de crescimento econômico e territorial. Então vai se expandindo o território do Egito e dando uma nova estrutura, menos mobilidade social. Ixos, da Mesopotâmia, e hebreus, Palestina, penetram no Estado. Penetram no Estado. Então isso significa o quê? Que dentro dessa conjuntura política vai haver uma migração dessas regiões. E essa migração ela vai caracterizar a identidade de um novo período. E esse período de riquezas e prosperidades a partir do novo império. Só, gente, quem tem uma relevância aqui, tá? Início da expulsão dos Ixos. Se é início da expulsão do Ixo, naquele momento anterior estaria os hebreus sendo escravos, né? Período mais rico do desenvolvimento dos egípcios. Ocorreu a fuga, que é o êxodo, olha aí, né, Moisés. Lembrando, aguardem aí, nossa aula um pouco mais adiante vai ser os hebreus, hein? Vai ser os hebreus. Na próxima nossa aula, nossa videoaula, vai ser os hebreus para a gente recompor, e esse conteúdo que estamos, objeto de conhecimento que estamos trabalhando agora, vai ser um pré-requisito. Aí vem, tá? Novas técnicas são implantadas como utilização do cavalo e do ferro, vão conquistar a Fenícia e a Síria ao norte, chegando até o rio Eufrates, lá da Mesopotâmia. Período de obras colossais. O que é colossais, professor? Colossais, suntuosas, luxuosas. Kelps, Kefron, Miquerino. As maiores pirâmides do Egito, que hoje é também uma das maiores áreas de turismo do Egito, que atrai muita gente para conhecê-las, para ver esse mistério e a grandeza do que foi uma das maiores civilizações do Oriente e que nos deixou também muito legado, viu, gente? Olha um detalhe aqui. Período de obras colossais como Templo de Luxor, Karnak e Apsumbel, que significa o quê? Uma estrutura arquitetônica fascinante. Aí vem um detalhe, tá? Que a gente vai deixar esse gostinho para as próximas aulas também, viu, gente? E lembrem, fiquem ligados, o nosso simulado, hein, gente? Que tá feitinho com gostinho de todinho para você. Templo Luxor, aí vem Menópolis 4. É também chamado de Akhenaton. E popularmente, conforme alguns historiadores, chamado de Rei Feio. Porque, como nós sabemos que não havia um casamento entre famílias, ele nasceu com deformidades físicas. Principalmente seu rosto era alongado, deformado, suas mãos, seus dedos eram bem deformados. E ele casou com uma das mais belas mulheres, veja a contradição do Egito, que era sua irmã Nefertiti. Ele, quando ele viu que o sacerdote tinha mais poder que ele, o que é que ele fez? Ele disse, não, eu vou tirar o politeísmo, lembre, qual é a base religiosa do Egito? Politeísta. Mas agora ele disse, não, vamos implantar um monoteísmo, aonde o Deus, veja só, Akhenaton, Aton, que era ele, que acreditava ser o próprio Deus vivo. Então, ele seria acima do sacerdote. Qual é o objetivo do monoteísmo num período enquanto ele governou? Depois volta ao politeísmo, viu, gente? Baseado na base antropomorfa, zoomorfa, antroposomórfica, como vimos em aulas anteriores. Então, nessa conjuntura, ele implanta o monoteísmo, tira o poder sacerdotal e ele governa.
governa na política, na economia, na sociedade e, claro, também no desenvolvimento cultural, que é a base dele, tá bom? Aí vamos lá. Tenta implantar o monoteísmo, mas após sua morte, Tutankhamon permitiu o politeísmo, que é o seu sucessor legal, não tá certo? Olha aí o grande templo de Luxor, que vai organizar a identidade política e administrativa deles dentro da conjuntura, tá certo? E esse templo, que ainda está de pé, né, ele mostra a grandeza do que foi o Egito, a identidade administrativa e riqueza do Egito, certo? Baixa época, 1080 a.C., caracterizado pelo declínio do império, ocasionado pelas disputas internas, invasão dos assírios. Estão lembrados que vocês viram na aula anterior, da semana passada, da terça-feira, que os assírios eram cruéis, violentos, não é isso? A natureza guerreira, o exército estrutural. Então, enfraquecimento do poder central e a dependência dos monarcas. Ou seja, monarca, sabemos que é o rei. Estão lembrados? Renascimento saíta, né? Nesse renascimento, breve recuperação de grande desenvolvimento comercial e artesanal. Então, uma recuperação buscando o desenvolvimento estrutural do Egito. Intercâmbio comercial, cultural com a Grécia. Opa! A Grécia é oriental? Não, a Grécia é ocidental. Agora iremos ver mais adiante a questão de Creta, que é uma codivisão entre Oriente e Ocidente. 525 a.C. foram invadidos pelos persas, Batalha de Pelusa, que iremos ver também a questão dos persas em nossas próximas aulas. Depois foram dominados pelos macedônicos, gregos, romanos, bizantinos e árabes. E para fechar no glamour do Egito, né, a gente vê a estrutura da pirâmide social dela. Monarquia, óbvio. Quem é o faraó? O Deus vivo. O poder, todo o poder dos deuses, baseado conforme no seu livro, que é o livro dos mortos. E diziam até que ele tinha uma baicá, uma semimaterial e uma espiritual. Por isso que tinha que mumificar para preservar o seu corpo físico, para que se apodrecer ele não poderia ressuscitar, depois de ir para o julgamento, para o tribunal. Tá bom? Despótica e autoritária era. O que é despotismo? Aquele que impõe poder. Autoritário, aquele que é o poder. Tá certo? Sociedade desigual, estamental e estratificada. Está na cima ali o faraó e família. Né? Teocrática, centralizado o poder divino. Vem sacerdote e nobres. Escribas, arquitetos, engenheiros e artistas. E você... Ei, professor, quem é o escriba? Olha aí. Escriba era o que tinha o domínio da escrita, de todas as escritas. Seja egípcia, hieroglífica, demótica ou hierática, sacerdotal, comum e do líder espiritual do poder político, que é o faraó, tá certo? Pequenos comerciantes, artesãos e camponeses, certo? A monarquia em estrutura, tá certo? Para fechar um momento, esse módulozinho, faraó, rei, juiz, chefe militar e grande sacerdote, ou seja, ele é tudo, Deus vivo. Funcionários reais, escribas, sacerdotes e militares. Veja que o escriba está antes do sacerdote, a importância dele. E foi ele que fazia as narrativas, até no túmulo do faraó, porque internamente no sarcófago dele tinha tudo isso. Camada média, artesãos e comerciantes, camponeses, felais, que é a mesma coisa, na língua egípcia é felá, responsável pela manutenção, construção de obras de governo, além de produção agrícolas, e por fim o escravo. Um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula. Um beijo no coração.